Olá, galera que se liga no Enem. Obrigado por estar aqui no Ciclo Eduque Redação. Eu sou o professor Rosenberg Ramalho e hoje, para você, nós vamos começar um passo a passo na construção da dissertação que você vai desenvolver para conseguir nota 1000 no Enem. No vídeo de hoje, galera, nesse passo a passo na construção da sua dissertação, nós vamos começar pela introdução do seu texto. Existem diversas formas, diversas maneiras de você introduzir a sua redação no Enem. Mas nessa reta final, você tem que ter foco. Nessa reta final, você tem que direcionar bem qual é a maneira mais adequada para você construir a sua dissertação. E dentre essas várias possibilidades, a minha dica simples: introdução não pode ser o momento em que você se demore, em que você tenha grandes dificuldades, em que você coloque uma complexidade que ela não exige. A introdução, principalmente para o corretor, é o momento em que você expõe o seu ponto de vista. O que ele mais quer encontrar no seu parágrafo introdutório é a opinião que você vai defender ao longo do texto. Então você não pode criar problemas. Alguns alunos chegam para mim e dizem assim: professor, eu estou me demorando muito. Depois que eu começo a introdução, aí tudo vai. Ele não pode pensar assim. A introdução é o momento em que você planeja bem como você vai desenvolver o seu texto, mas tudo parte da proposta. Você não vai poder inovar demais, porque a proposta já direciona que tipo de ponto de vista você vai poder abordar. Então, hoje, vamos trabalhar isso de uma maneira simples? Estamos na reta final. Esse é o momento de você trabalhar de uma maneira mais equilibrada. Eu tenho uma dica muito legal para você. Por que não começar a nossa introdução visualizando duas coisas importantes, dois aspectos necessários: o contexto, que vai levar à tese, e a tese que você vai desenvolver. Só uma informação preliminar que vai mostrar uma visão geral do que você pretende desenvolver, e a tese, que é mais específica, que é o ponto de vista que você vai desenvolver ao longo do texto. Não é simples? Porém, algumas pessoas complicam demais, alguns alunos complicam demais essa contextualização. Eu queria também que você colocasse uma música, um fato histórico, um dado, sem se aprofundar. Esse momento contextualizador é um momento em que você mostra essa visão geral. Então seria interessante, mas às vezes o tema não permite. Às vezes o tema é muito complexo, você não praticou sobre ele. Então vamos tentar fazer dessa contextualização algo que não te atormente. E você pode tranquilamente fazer um contexto sem necessitar dessa complexidade, embora eu goste. Se você tem um fato histórico para desenvolver, vamos colocar, mas se não tiver, então vamos trabalhar uma forma bem interessante para que você se dê bem. Como é que eu gosto de iniciar a minha redação? Eu penso num processo de progressão discursiva, numa gradação decrescente. Você começa com a informação mais ampla e vai segmentando até chegar à tese. Isso nos dará de 2 a 3 períodos: amplo, mais específico e mais específico ainda. Entre cada período desse, não esqueça, é muito importante que você use um elemento coesivo para organizar. O corretor, ele gosta de ver seu texto organizado, embora ele goste mais ainda de encontrar a tese bem clara, bem explícita. Então, vamos pensar nesse processo de construção do parágrafo por progressão discursiva, por segmentação, do mais amplo para o mais específico. Você vai ver que é simples, que é acessível e que vai te deixar mais tranquilo e vai deixar o corretor feliz. Por quê? Porque ele está entendendo muito bem qual é o propósito do seu texto. Para tanto, vamos praticar. Redação é isso, é prática. Pouca teoria e muita prática, porque a gente aprende a escrever escrevendo. Vamos ver alguns exemplos. Gostou desse parágrafo introdutório? Eu também gostei. E quem mais gostou foi o corretor, que deu nota 1000.
Então, Alan fez um bom parágrafo de introdução, certo? E usou o quê? Esse processo que eu estou desenvolvendo com você hoje por segmentação, progressão discursiva dos períodos. Então, vamos seguir esse caminho. Vê bem, primeiro, Alan falou no contexto de São Tomás de Aquino. Desenvolveu um raciocínio mostrando que todos nós temos importância igual, ou seja, todos somos iguais perante a lei, em termos de direitos e em termos de deveres. Aí ele depois coloca um elemento de adversidade e diz que, infelizmente, entretanto, no Brasil, os surdos não têm um processo de formação educacional adequada. Ou seja, nesse momento, ele já faz uma restrição à ideia ampla que ele colocou nesse primeiro período. Antes, ele fala que todos somos iguais. Porém, no segundo período, ele já coloca uma restrição mostrando que os surdos não têm o mesmo processo de formação educacional, por exemplo, de outras pessoas. Há uma certa dificuldade para isso. E no período final, ele mostra quais são os dois desafios que são as dificuldades enfrentadas nesse processo de formação educacional. Vamos rever esses desafios? A carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, no caso, os surdos, bem como, aí ele mostra o segundo desafio, a compreensão deturpada da função social deste. Então, vê só, nesse momento, o que é que Alan fez? Ele desenvolveu o que está previsto na proposta. Ele fala que há desafios na formação dos surdos e mostra quais são os dois desafios que ele vai desenvolver. Provavelmente, o primeiro desafio ele vai desenvolver no primeiro argumento e o segundo desafio ele vai desenvolver no segundo argumento. Olha como ele planejou bem o texto. E aí, na intervenção, ele resolve o primeiro desafio e o segundo desafio. Olha como o texto está bem desenvolvido, está bem organizado. Por quê? Porque desde o início, desde a introdução, Alan se preocupou em trabalhar de maneira organizada. Isso facilita demais a vida do corretor. Vamos fazer desse jeito? Vamos ver um outro exemplo agora para ficar mais claro ainda para você como desenvolver o trabalho do parágrafo introdutório por progressão discursiva. Que texto legal, não é isso? Você gostou? Eu adorei. Achei o máximo. Vamos analisar parte por parte desse processo de segmentação que ela fez no parágrafo de introdução da dissertação de Thaís. Vamos lá. Perceba que primeiro ela fala da tecnologia revolucionando. Isso poderia acontecer em várias áreas, mas quando é no segundo período, ela fala dessa revolução que aconteceu na internet. É a primeira segmentação que ela faz. Tecnologia revolucionando, depois vem a internet. Dentro da internet, ela mostra que essa rede, ela permitiu a massificação do consumo. E de que forma essa massificação aconteceu? Com a construção de um banco de dados. Esse banco foi utilizado para oferecer produtos que estivessem uma relação direta com o usuário. Se eu sei quais são os interesses do usuário, eu crio um produto absolutamente relacionado a esse usuário. Tal personalização, que no caso é oferecer para o público o produto específico que ele tem interesse, essa personalização se torna tendenciosa. Nesse momento, o que a Thaís faz? Ela mostra o seu ponto de vista e, por fim, ela apresenta os dois aspectos que ela vai levar em consideração para mostrar essa tendência, que é o aspecto educacional e econômico. Ou seja, nesse caso, a construção do texto dela, do parágrafo introdutório, está totalmente relacionado com o objeto do vídeo de hoje. Percebeu direitinho como Thaís construiu o parágrafo por segmentação? Primeiro tecnologia, depois internet, massificação do consumo na internet, controle desses dados, personalização tendenciosa e os aspectos que ela vai abordar nessa construção
dessa personalização tendenciosa. É nesse momento que ela apresenta a tese. A tese, então, ficou nos 2 últimos períodos. Se ela quisesse, ela poderia fazer um período só. Então, nós teríamos, primeiro, essa contextualização e encerraria com a ideia de que essa personalização ela é tendenciosa por 2 aspectos, educacional e econômico, que é o que ela vai abordar nos parágrafos de argumentação. Provavelmente ela fala primeiro do educacional, depois do econômico, e o que é que ela faz na intervenção? Resolve estes 2 problemas. Olha que forma organizada de trabalhar o texto. Vamos fazer desse jeito. Vamos construir o nosso texto, vamos fazer uma introdução que já mostre como é que nós vamos desenvolver o nosso texto dissertativo argumentativo para a gente arrasar, para a gente se dar bem e de uma maneira simples e organizada. Agora vamos ver um terceiro exemplo que aconteceu na revisão da Escola Cal. Trata-se do seguinte tema: é possível ensinar ética a outra pessoa? E para seguir o mesmo procedimento que nós fizemos antes, vamos ver um parágrafo introdutório de um aluno da Escola Cal sobre esse tema. Que tema legal, não é, galera? Esse tema, você precisa se aprofundar nessa reta final. Você vai poder usar em várias situações. Dominar o conhecimento sobre a ética te permitirá ter uma complexidade, uma reflexão muito grande sobre vários assuntos que podem cair nessa redação do Enem. Mas vamos analisar o parágrafo que eu te ofereci. Veja só, no primeiro período, consubstanciado pela Declaração Universal, há um conceito sobre ética. E esse conceito fala de conduta, fala de princípios e que estão associados à ideia de grupo. Por isso que o segundo período mostra que ética não é um processo individual, é um processo que se pensa de maneira grupal. E para encerrar o parágrafo, há uma reflexão mostrando que se a ética trabalha com princípios, trabalha com grupos, tem essa amplitude geral, ela pode ser ensinada. E em que contextos? No contexto familiar, inicialmente, e no contexto escolar. Então veja como esse parágrafo foi bem construído. Foi do mais amplo, partindo de um conceito de ética, mostrando de que maneira essa ética ela está associada a grupos sociais e dentro dessa perspectiva de grupo, isso pode ser ensinado. É um conhecimento que tem que ser ampliado. E onde é que isso deve acontecer? No âmbito familiar e no âmbito educacional. Perfeito. Dessa forma, simples, segmentada, nós tivemos um parágrafo bem construído para você desenvolver a sua redação. Espero que você esteja gostando das nossas aulas. E hoje o que aconteceu nesse vídeo foi o primeiro passo para você construir uma dissertação de sucesso, que é o que nós queremos, é o que eu quero e é o que você, aluno que está aqui ligado no Ciclo Eduque Redação, também quer. Então, por isso, se liga bem. Hoje eu te ofereci um processo de segmentação na construção da dissertação por meio de um parágrafo introdutório em que você parte de uma ideia mais ampla até a mais específica. Primeiro o contexto, depois a tese. E nesse processo, você coloca uma informação e vai segmentando até chegar ao momento final, que é onde você expõe o seu ponto de vista que você vai defender. Espero que você tenha gostado. Os próximos vídeos estão nessa pegada. Simples, mas bem construído para que você, nessa reta final, se dê bem e arrase na redação do Enem. Se está gostando, se inscreva no nosso canal, dá um like, compartilha esses vídeos, mostra aos seus colegas como você está se divertindo e aprendendo aqui no Ciclo Eduque Redação. Sugira também o que nós podemos comentar para que você possa arrasar na redação do Enem.